Patrios. Poios. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Pod Trials. É muito bom ter vocês com a gente de novo, agradecemos demais a companhia. Olá. Hoje o nosso papo é sobre um tema bem específico, mas super importante para quem está na pegada dos estudos, né? Troncos arteriosos. Vamos desvendar isso. Vamos sim. É uma cardiopatia congênita que não é das mais comuns, sabe? Menos de 3% dos casos. Mas ela tem, assim, características muito próprias e uma classificação que, olha, é bom dominar. Vamos focar no que realmente importa. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, o que define o trunco arterioso persistente? Qual é a base? Essencialmente, é uma falha lá no desenvolvimento embrionário, né? O tronco arterial, que deveria se dividir em aorta e pulmonar, ele não se divide. Aí o que acontece? Fica um único vaso sanguíneo grande, o tronco, saindo da base dos dois ventrículos. Por cima de quê? Sempre de uma comunicação interventricular massiva. Sempre tem a CIV. Sempre. É uma CIV geralmente alta, localizada bem ali embaixo dessa válvula única que é a válvula truncal. E as artérias pulmonares, elas acabam saindo direto desse tronco comum. Entendi. Um vaso só, saindo dos dois ventrículos, sobre uma CIV, e as pulmonares nascendo dele. Ok. E a classificação? O pessoal fala muito de Collett Wards. Isso cai mesmo, né? Cai bastante. É fundamental conhecer. Essa classificação organiza justamente como as artérias pulmonares podem sair do tronco. Tem variações, né? Certo. O tipo 1, que é o mais frequente. Nesse caso, existe um tronco pulmonar principal mais curtinho, sabe? Ele sai do tronco comum e logo se divide, se bifurca nas artérias pulmonares direita e esquerda. Tá, então tem um pedacinho de tronco pulmonar separado. Isso, um tronco pulmonar curto. Agora, no tipo 2, as pulmonares direita e esquerda, elas saem direto da parede de trás, da parede posterior do tronco comum. Saem juntinhas ou bem próximas uma da outra. Não tem esse tronco pulmonar intermediário. Direto da parede posterior, próximas. E o tipo 3? No tipo 3, elas também saem direto do tronco comum, mas separadas. Uma de cada lado, assim. Mas nas paredes laterais do tronco. Entendi. Tipo I, com tronco pulmonar curto, tipo 2, saindo juntas da parede posterior, tipo 3, saindo separadas das laterais. E o tipo 4? Ouvi dizer que tem uma atualização importante aí. Ah, sim. Olha, esse é um ponto-chave. Atenção aqui. O que Collett e Edwards descreveram lá atrás como tipo 4, que era quando a irrigação para o pulmão vinha por artérias colaterais, geralmente da aorta. Aham. Bom, hoje isso não é mais considerado troncos arteriosos, tá? Conceitualmente, essa condição agora entra no espectro da atresia pulmonar com CIV. Nossa, que mudança importante. Então, para ser truncos, as pulmonares têm que sair do tronco comum mesmo. Exatamente. É uma distinção conceitual crucial para não errar, especialmente em provas. Troncos têm artérias pulmonares verdadeiras saindo do tronco comum. Faz todo sentido. E além desses tipos clássicos, I, 2 e 3, existem outras variações mais raras? Existem sim. São menos comuns, mas vale a pena saber. Por exemplo, uma das artérias pulmonares pode nascer de um canal arterial patente, sabe? Aquele vaso da vida fetal. Sei, o PCA. Isso. Outra coisa rara é o chamado sling da artéria pulmonar esquerda. Nesse caso, a pulmonar esquerda nasce da direita e dá uma volta, passando entre a traqueia e o esôfago. Isso pode comprimir as vias aéreas, né? Dá sintoma respiratório. Interessante como a anatomia pode variar tanto. E para fechar o diagnóstico hoje em dia, qual a ferramenta principal? Olha, disparado a ecocardiografia. O eco bidimensional com Doppler é a ferramenta de escolha. Na grande maioria dos casos, ele consegue definir toda a anatomia com muita precisão. Então o eco responde quase tudo. Praticamente. Ele mostra o tronco único cavalgando o septo, a CIV, como é a válvula truncal, que pode ter problemas, tipo estenose ou insuficiência, e, claro, mostra de onde saem as artérias pulmonares, permitindo classificar direitinho entre tipo 1, 2 ou 3.
Entendi. E o cateterismo cardíaco ainda se usa? Ainda tem seu papel, mas não é para diagnóstico anatômico de rotina como era antigamente. O cateterismo hoje entra mais para pegar detalhes da fisiologia, sabe? Medir pressões, calcular fluxo, resistência vascular pulmonar. Ah, dados hemodinâmicos. Isso. E também para ver bem as artérias pulmonares mais distais, lá na periferia, se tem alguma estenose. Informação útil para o planejamento da cirurgia. Mas a anatomia básica, quem define é o eco. Certo. Então, resumindo o essencial. Troncos é tronco arterial único saindo dos ventrículos sobre uma CIV alta. As pulmonares nascem desse tronco, classificadas como tipo I1, I2 ou 3. O antigo tipo 4 agora é outra coisa, atresia pulmonar com CIV. E o eco com Doppler é a chave para o diagnóstico. Perfeito. É isso aí. Dominar a definição, a classificação atualizada e saber o papel central do eco são os pontos cruciais para entender o troncos arteriosos. E para a gente pensar um pouquinho mais, né? Já que o eco é tão bom em mostrar essa anatomia toda variada, como será que essas diferenças finas na origem e no trajeto das pulmonares que a gente vê no eco impactam diretamente o planejamento e os desafios da cirurgia de correção? Fica aí a reflexão. É uma ótima conexão para se pensar, sem dúvida. Bom, pessoal, é isso por hoje. Esperamos que essa revisão detalhada ajude bastante nos estudos. Continuem firmes. Até a próxima. Até a próxima. Revolucionando o conhecimento científico. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Pod Trials. É muito bom ter a audiência aqui com a gente de novo. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais no truncus arterioso, o TA. É para complementar o que a gente viu na aula, sabe? Isso aí. A ideia é focar nas classificações e depois fazer um teste rápido, um quiz. Perfeito. E só para relembrar rapidinho, o TA é aquela cardiopatia congênita, rara, cianótica. Uhum. Que tem o defeito do septo ventricular, o DSV, uma válvula só, a truncal, e um vaso único saindo dos ventrículos. Exato. E aí mistura tudo, né? O sangue que vai para o corpo com o que vai para os pulmões. Precisamente. E é justamente como as artérias pulmonares saem desse vaso único que define as classificações. Ajuda a gente a entender as variações. Ótimo. Então vamos começar pela mais antiga, talvez, a de Collett e Edwards. Como ela funciona? Essa foi classificada em 1956 e ela tinha a classificação Brand de cor. No início, ela tinha a classificação 1, 2 e 3, sendo que 1 com uma única artéria pulmonar, 2 com duas únicas artérias pulmonares e 3 com duas artérias pulmonares unidas por um conduto diferente. Eu lembro da nomenclatura citada em aulas mais antigas com esse tipo de classificação. Só que no final das contas, o número correto para o conjunto todo é a classificação 1. Pois é, e é só notada a diferença que 2 podem ser duas únicas artérias pulmonares ou uma única artéria pulmonar com duas diferentes. Exato. Esse tipo do conduto diferente foi adicionado com a modificação do Jacob, que veio em 1990. O DICOP mudou completamente a classificação. A classificação principal agora passa a ser comunicante e não comunicante. E o comunicante se divide em tipo e sentido do fluxo. Exato! E aí, essa classificação de 2012? Ajuda a entender as variações e as complicações de TA que podem acontecer pelos seus próprios caminhos. Isso mesmo. A classificação do TA é uma maneira de ajudar a gente a entender os próximos passos do procedimento e a planejar o quadro clínico. Muito bem. Vamos começar então pela primeira, a classificação de Collett e Edwards. Então, Collett e Edwards dividiram em tipos. O tipo 1 é quando tem um tronco pulmonar principal, geralmente curto, sabe? Sim. Saindo dessa raiz truncal única. E aí, ele se divide nas artérias pulmonares direita e esquerda. Certo. E os outros, o 2 e o 3? Nos tipos 2 e 3, a coisa muda um pouco. As artérias pulmonares direita e esquerda, elas saem separadas, direto lá da parte de trás do tronco comum. Ah, entendi. Não tem aquele tronco pulmonar principal? Exato. A diferença entre o 2 e o 3 seria mais a proximidade de onde elas saem. Mas hoje em dia, essa distinção é
é menos crítica, assim. E tinha um tal do tipo 4, né? Isso. Que hoje já... Isso. Esse tipo 4 gerou bastante discussão. Hoje, a gente entende ele mais como uma forma de atresia pulmonar com DSV. Ah, então não é bem TA. Não, a lógica é um pouco diferente. No TA, o problema principal é a falha na divisão, na septação, né? Daquele tronco original em aórtica pulmonar. Certo. Na atresia pulmonar, o problema é mais ligado ao desenvolvimento do fluxo mesmo para o lado pulmonar. É uma diferença importante no conceito da doença. Bem interessante essa mudança de perspectiva. E a classificação de Van Prague? Como ela entra nessa história? Ela é diferente. A de Van Prague, ela foca um pouco mais em outros detalhes. Principalmente se existe ou não o septo aórtico pulmonar, aquela parede que deveria separar a aorta da pulmonar, né? Uhum. E também olha para a origem dos ramos pulmonares. O tipo A1 deles é bem parecido com o Collett-Edwards tipo 1. Ah, tá. Tem um tronco pulmonar principal e o septo aórtico pulmonar está lá, meio que parcialmente formado. E esse é o tipo mais comum, viu? Quase metade dos casos. Nossa, 50% já no A1. E o A2? O A2 já corresponde mais aos tipos 2º e 3 de Collett-Edwards. Quer dizer, as artérias pulmonares saem separadas do tronco comum. Certo. E o ponto-chave aqui, não tem septo aórtico pulmonar. Ausente mesmo. Esse é o segundo mais comum, tipo uns 21% dos casos. Entendi. Ausência de septo no A2. E os outros, A3 e A4, são mais complicados. Sim, são mais raros e geralmente mais complexos. O A3 é quando um dos ramos pulmonares não se forma direito, tem uma atresia de um lado. E aí, como o pulmão recebe sangue? Geralmente por vasos colaterais, que podem vir do arco aórtico ou de outros lugares. E o A4, esse associa o TA com uma interrupção do arco aórtico. Nossa, e complica mais ainda. Exato. Geralmente essa interrupção é ali entre a carótida esquerda e a subclave esquerda. O A4, por essa complexidade toda, costuma ser o mais grave, exige um manejo bem rápido, neonatal mesmo. E lembrando que, no geral, o TA é bem raro, né? Qual a frequência? A epidemiologia mostra que é raro. Menos de um caso para cada 10 mil nascidos vivos. Certo. Bom, acho que deu para revisar bem as classificações. Agora, que tal o nosso bate-bola? O quiz. Vamos lá. Serão 10 perguntinhas rápidas, eu leio, dou uns 5 segundinhos para pensar e aí nosso especialista traz a resposta. Preparadas? Pergunta 1. Qual outra estrutura cardíaca, além da válvula trunca única, está sempre presente no truncos arteriosos? O defeito do septo ventricular, o DSV. Ele é constante. Pergunta 2. O truncus arterioso é considerado uma cardiopatia cianótica ou acianótica? Cianótica. Por causa da mistura do sangue venoso com o arterial no tronco comum. Pergunta 3. Na classificação de Collett-Edwards, o que define o tipo 1? A presença de um tronco pulmonar principal, que sai da raiz truncal e depois se bifurca. Pergunta 4. O antigo tipo 4 de Collett-Edwards é hoje considerado o quê? É considerado uma forma de atresia pulmonar com DSV. Pergunta 5. Qual classificação dá mais ênfase à origem dos ramos pulmonares e à formação ou não do septo aórtico pulmonar? A classificação de Van Prague, com os tipos A1 até A4. Pergunta 6. Segundo Van Prague, qual o tipo mais comum de trancos arteriosos? O tipo A1 corresponde a mais ou menos 50% dos casos. Pergunta 7. E o que caracteriza o tipo A1 de Van Prague em relação ao septo aórtico pulmonar? Ele tem um septo aórtico pulmonar parcialmente formado. Pergunta 8. No tipo A2 de Van Prague, de onde saem as artérias pulmonares? E como está o septo? Elas saem separadas da parede posterior do tronco comum. E o septo aórtico pulmonar está ausente. Pergunta 9. Qual a frequência aproximada do tipo A2 de Van Prague? É o segundo mais comum, ocorrendo em cerca de 21% dos casos. Associada ao tipo A4 de Van Prague. A interrupção do arco aórtico. Excelente! Fechamos nosso quiz e a revisão sobre truncos arterioso. Foi ótimo. Muito obrigada a todos pela atenção, pela companhia. A gente espera que essa conversa tenha ajudado a fixar melhor o conteúdo. Com certeza. Bons estudos para todo mundo e, claro, boa sorte na prova. Até a próxima. Até. E fica a reflexão, né? Entender essas classificações vai além de só decorar nomes. É perceber como pequenas alterações no desenvolvimento do coração
podem levar a anatomias tão diferentes e, claro, tão desafiadoras para a gente manejar. A neve estourava nas nortes abertas. Passei por essa solução minutos brilhantes, em busca de novas formas, mãos habilidosas, olhos atentos, cada grão de areia um passo para frente. Células misteriosas, moléculas em dança, microscópios revelam segredos ocultos na escuridão. Braços estendidos, mentes abertas, conhecimento cresce como flores no verão. Pensamento tem parceria, inovação em equipe, projetos em movimento rumo ao futuro. Pesquisa chama que ilumina o caminho, avanço científico, nossa missão. De ideias à realidade, de teoria à prática, colaboração é o combustível que faz o progresso avançar. Do zero ao infinito, de nada é algo. Inovação é sonho que transforma o mundo. Projetos desvendados, patentes concedidas, laboratórios vontades que esperança renovada, pensamento em sincronia, corações pulsando, avanço que foi com nossa grande história. Juntos somos fortes, juntos somos grandes, cada descoberta uma vitória, cada invenção um novo horizonte. Projetos em movimento, rumo ao futuro. Pesquisa chama que ilumina o caminho. Avanço científico, nossa missão.